Graça e paz, queridas, estamos aqui para mais uma semana de devocional. E essa é a nossa quarta semana. E o tema geral dessa semana é Raízes Poldadas. Eu já convido você a abrir sua Bíblia lá em Provérbios 27, o verso 18, a parte A, que vai dizer assim: Quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto. E o tema de hoje é: o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. Entre as muitas definições da palavra cuidado, algumas delas estão diretamente relacionadas à cautela, atenção especial e cultivo. Quando criou o mundo, Deus colocou o homem no Éden para cuidar do jardim e cultivá-lo. Gênesis 2:15. O conceito aqui é muito simples. Se você cuida, tem. Se descuida, perde. Nesse sentido, aprendemos muito cedo que o ato de cuidar é essencial tanto na ordem da criação e da natureza, quanto em tudo que faz parte da ação humana, envolvendo a manutenção e a preservação. Casa, carro, objetos eletrônicos, jardim, tudo precisa de zelo, monitoramento e conservação. No entanto, algumas áreas de cuidado geralmente são esquecidas ou negligenciadas, como relacionamentos e a vida com Deus. O casamento precisa ser regado, zelado e protegido, uma vez que a displicência pode chegar a destruí-lo. Quantas vezes ao mês, por exemplo, você e seu esposo saem juntos para jantar ou estar a sós? É muito comum a mulher se doar quase que integralmente aos filhos ou ao trabalho e não reservar nenhum tempo para o seu marido. Um dos maiores erros nesse tipo de atitude é confiar apenas no fato de que ambos se amam. Mas a verdade é que nenhum relacionamento conjugal, filial ou de amizade sustenta-se sem atos constantes de cuidado e manutenção. A vida com Deus também precisa de asepsia e zelo frequentes. Quando estamos na presença do Senhor, o Espírito Santo destrói todos os germes capazes de infectar a nossa mente e coração, limpando-nos por completo. Para isso, porém, temos de dar permissão e fazer a nossa parte, afinal, a fim de que a água pura e cristalina nos lave, precisamos mergulhar nela. Além disso, o amplo cuidado implica em duas ações muito importantes. Primeiramente, o cuidado exige investimento. Se queremos colher frutos saudáveis nos relacionamentos, na vida com Deus e no chamado ministerial, precisaremos investir tempo e atenção naquilo que foi posto sobre a nossa responsabilidade. Por isso, insisto, invista nas suas raízes, intensifique os seus esforços, use seus dias e os recursos que tem à mão para usufruir do fruto de sua árvore. Por fim, em segundo lugar, o cuidado requer perseverança. Escovar os dentes cotidianamente nos impedirá de perdê-los mais tarde. Esse pode parecer um exercício pequeno e banal, mas podemos perder o que é importante simplesmente por negligenciar o trivial. A melhor forma de você avaliar os campos dos quais tratamos hoje é responder algumas perguntas com franqueza. A primeira pergunta é: como está a sua vida diária com Deus? Segunda pergunta: até que ponto tem nutrido seus relacionamentos como esposa, mãe, filha, irmã e amiga? E a terceira pergunta é: como está o jardim do meu coração? Mulher, enquanto eu escrevo essas palavras, sinto o Senhor lhes dizer hoje: cuide. Como afirma o ditado,
É melhor prevenir do que remediar. E não queremos perder nada por negligência e falta de cuidado, porque o custo do reparo pode ser alto demais. Amém? E hoje aprendemos sobre o cuidado, né? Cuidar de coisas que realmente importam, como, por exemplo, a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus, né? Como tem sido a sua vida relacional com Deus, mas não só somente com Deus, mas com seu cônjuge, com seus filhos, com seus amigos. Como é que você tem tratado essas relações? Porque como aprendemos no devocional de hoje, a importância do cuidado, do zelo, né? Quando você planta uma semente, ela precisa de cuidados. Para quê? Para que ela possa crescer saudável. Então você sempre vai ter que estar mexendo na terra, vai ter que estar podando, vai ter que estar regando, porque senão essa planta morre. Da mesma forma, são os nossos relacionamentos pessoais, né? Seja com nossos filhos, seja com o nosso marido, seja com Deus, né? Então, se você não alimentar isso todos os dias, se você não cuidar, acaba perdendo, né? Acaba perdendo. Infelizmente, essa é uma realidade viva na vida das pessoas, né? Pessoas que vão à igreja e que dizem ter um relacionamento com Deus, mas que na verdade não sabem nem ouvir a voz de Deus. Fica confuso. Por quê? Porque não gasta tempo necessário de intimidade com Deus, né? Hoje eu acordei e a palavra que veio ao meu coração foi gratidão. Gratidão. E muitas vezes a gente chega ao Senhor só para pedir, e quanto mais pede, mais parece que tem pedido. Mas quantas às vezes a gente se achega ao Senhor para um momento de intimidade com Ele, de conversar com Ele, de partilhar os seus sentimentos com Ele, porque é isso que a gente faz com pessoas próximas, né? Você não vai sair falando segredos da sua vida para qualquer pessoa, não. Você vai falar isso para quem você tem o quê? Intimidade, para pessoas que você confia, né? Você não vai sair abrindo seu coração para todo mundo. E é isso que Deus quer da gente, que a gente abra o nosso coração para Ele sem reservas, não somente para pedir, mas também para compartilhar da nossa vida. E nós precisamos cuidar desse relacionamento que nós temos com Deus. Precisamos sim. Nós precisamos nos alimentar da palavra. Nós precisamos tirar os nossos momentos devocionais com o Senhor. Isso é importante, né? Reservar aquele momento sem ninguém por perto para nós abrirmos o nosso coração diante do Senhor. E assim nós passamos a ter mais intimidade com Deus, né? Da mesma forma, a autora citou aqui a questão com o marido, né? E quantas vezes nós negligenciamos isso? Principalmente quem tem filhos. É importante, sim, você separar um tempo a sós com o seu marido, porque a gente sabe que a demanda de uma casa, de filhos, leva muito tempo, requer muito desgaste, principalmente da mulher, né, que passa o dia inteiro com filhos, tomando conta de casa. Muitas também trabalham fora. E acaba que o casamento às vezes fica um pouquinho escanteado, né? E isso não é bom, porque também o nosso relacionamento com o nosso marido, ele tem que ser cuidado, né? E tem que ser alimentado todos os dias, né? A gente sabe que a gente tem que cuidar da comida do marido, de cuidar da roupa, de deixar tudo organizadinho para eles quando chegar. Mas geralmente as questões do dia a dia em si acaba roubando esse tempo de intimidade, né? De você sentar com seu marido,
perguntar como foi o dia dele, de ter intimidade com seu marido, de fazer um passeio a sós com ele. Isso também é muito importante, né? Para que o casamento ele continue vivo e que não caia na rotina. A rotina sempre vai existir e sempre vai ter. Porque, para mim, se eu não tiver uma rotina, minha vida fica toda descontrolada, né? Então, é necessário uma rotina. Só que muitas vezes a gente vai precisar sair dessa rotina, né? Para que haja uma melhor intimidade, né? Muitas vezes o casal não pode conversar porque tá os filhos e muitas vezes a gente tá ocupada fazendo muitas coisas. Então, por isso que é importante, assim, tirar um tempo, reservar um tempo para você e seu marido, né? Dessa mesma forma, acontece com os filhos, que também precisam da nossa atenção, né? Hoje em dia, tudo é muito corrido, mas a gente também precisa reservar um tempinho para estar conversando com os filhos, perguntando como foi o dia deles, reservar um tempo para brincar com eles, né, para escutá-los. Isso é muito importante, né? Com a nossa família também é necessário a gente ter esse tempo para a nossa família. E para as nossas amigas também, né? Quem não ama reunir as amigas para conversar, para fazer um chá da tarde, um lanche. E isso é tão bom quando a gente compartilha de uma mesa sadia com as nossas amizades. Como isso é precioso, né? E a gente faz isso aqui toda segunda-feira e é maravilhoso, né? A gente partilhar, né? É tão bom quando o Senhor vem ministrar os nossos corações e depois a gente tem o nosso momento de comunhão. E como é importante isso, e aí a gente vai criando intimidade uma com as outras, né? E quantas amizades lindas e sadias estão surgindo do meio do nosso grupo por causa das segundas-feiras que a gente se reúne e nos tornamos uma só carne em Cristo. Não é precioso isso, né? Então, é importante a gente cuidar, é importante a gente zelar, para que esses relacionamentos eles não venham sucumbir, né? Não venham morrer. Então, essa foi a palavra de hoje para os nossos corações, né? Uma palavra muito rica que traz um alerta, né? Que traz um alerta para a gente. E eu finalizo mais uma vez com essas 3 perguntas. Como está a sua vida diária com Deus? Até que ponto tem nutrido seus relacionamentos como esposa, filha, irmã e amiga? E como está o jardim do seu coração? Que possamos passar esse dia refletindo sobre tudo isso que nós aprendemos e nos analisarmos, né, diante dessas perguntas. Nunca é tarde para a gente colocar a nossa casa em ordem. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, um início de semana abençoado, né? E que bom estarmos aqui. Que bom estarmos aqui reunidas para mais um dia aprendermos ricamente da palavra do Senhor, né? Deus abençoe vocês. E amanhã estaremos aqui, permitindo o Senhor, para mais um dia de aprendizado. Deus abençoe.